que agrega valor para o cliente é o que ele está disposto a pagar por aquele serviço ou produto. Combinado? Então, se ele está disposto a pagar R$300 é porque aquela marca, enfim, agrega valor para ele. Agora que vocês entenderam o que agrega e o que não agrega valor, o que são desperdícios, o porquê de nós focarmos nos desperdícios, porque tem muito potencial, vamos aos tipos de desperdícios. Quais são os tipos de desperdícios? Nós dizemos que tem 9 tipos de desperdícios, tá? Quais são eles? O primeiro desperdício que você pode encontrar é o tempo de procura e espera. Ou seja, você já passou tempo procurando uma caneta, por exemplo? Ou esperando por um cliente chegar, ou esperando para alguém entregar alguma informação, fornecer para você. Então, tempo de procura e espera, tá legal? Isso não agrega valor para o cliente. Segundo desperdício, tempo de movimentação e transporte. Eu costumo separar essas duas palavras porque a movimentação é quando a gente fala de pessoas. Então, por exemplo, às vezes tem uma impressora que fica do outro lado do prédio e você caminha pelo menos aí 10 vezes por dia para buscar os papéis do outro lado. É um tipo de movimentação de pessoas, ou para buscar os correios, enfim. E transporte é quando você realmente transporta alguma carga, ou anda de carro, faz algum transporte. Você já parou para pensar quanto você se movimenta, ou quanto a sua empresa se movimenta, ou transporta todos os dias? É um outro tipo de desperdício que o cliente não está disposto a pagar. Terceiro tipo de desperdício são os processos desnecessários. O que seria um processo desnecessário, Guilherme? Vamos lá. Vou dar um pequeno exemplo que aconteceu comigo. Eu prestei uma consultoria, depois eu comento um pouco mais dessa consultoria que eu prestei. Teve uma empresa que quando eu fui lá, eu fiz todo o mapeamento de processos bacana. Eu vou ensinar para vocês como é que faz esse mapeamento também. E olha o que aconteceu. Acontecia um problema nessa empresa que era o seguinte: todo o material que ela comprava, como a nota fiscal mudou e agora é DANF, aquela classificação fiscal de entrada e a classificação de fiscal de saída, o fisco ele bate. Então o que acontecia? A empresa comprava plástico e ela modelava aquele plástico, e na saída das aparas, porque sobra plástico quando você faz a peça. Então você tinha que emitir uma nota fiscal de descarte, né? de tirada daquele plástico. E a entrada estava diferente da saída. Então o fisco bateu e falou: onde vocês estão guardando esse plástico aí? Porque estava mais entrando do que saindo, entende? Enfim, nós fomos atrás e a galera fez uma solução bem interessante. Qual que foi a solução? Eles definiram um padrão de peso para poder emitir a nota. Porque assim, a empresa realmente estava fazendo tudo corretamente, não estava roubando, era coisa de, sei lá, gramas, quilos que estavam saindo fora e acabavam não batendo. Então a empresa determinou que ia ter uma medida padrão para poder emitir a nota, para poder bater isso daí e não ter mais problema. Legal. Aí eles fizeram lá o padrão deles. E o que acontece? A pessoa que pesava as aparas, que é onde emitia a nota fiscal do peso que saía lá embaixo, onde ficava na fábrica, ela não recebeu essa orientação. Ou seja, a pessoa que pesava, colocava o peso no papel de quantos quilos tinha para poder emitir a nota, ela não foi avisada que teve esse padrão. O que acontece? A nota fiscal era emitida com o peso padrão, o problema estava resolvido, só que na fábrica a pessoa continuava pesando, continuava anotando o peso e jogando e deixando a para separada. Acredita? Ou seja, ela perdia em torno de 2 a 3 horas para poder fazer toda a pesagem todos os dias. Então, esse é um processo desnecessário. Não precisa mais pesar, porque está usando um peso padrão. Parece besta, mas existe isso muito, muito, muito. É que nós não damos valor para esse tipo de desperdício, tá? Basta você querer enxergá-los. Bom, quarto tipo de desperdício são os processos complexos. O que são processos complexos? É o seguinte: quando você começa a mapear um processo e esse processo está parecendo mais um espaguete de tanta gente que se comunica, tanta informação que vai para lá, para cá, bateu o olho, falou que é complexo, você está diante de um desperdício. Todo processo complexo é passível de simplificação. Basta você querer simplificá-lo, tá bom? Esse é mais um desperdício que o cliente não está disposto a pagar, tá? Estamos no quarto tipo de desperdício. O quinto tipo de desperdício é com relação ao uso ineficiente de recursos.
Vamos lá. Digamos que você tem uma empilhadeira, só que aí você olha alguém na fábrica e está carregando com as mãos. Você não está usando de forma eficiente o equipamento, tá? Ou aquela gambiarra, aquele equipamento que foi desenvolvido especificamente para aquela atividade, sabe do que eu estou falando? Tira esse negócio de gambiarra, usa os equipamentos de forma eficiente, tá? O uso de recursos de forma eficiente. Quando eu falo em recursos, não pense só em recursos materiais, também pensa em recursos humanos. Será que você está conseguindo usar a capacidade de toda a sua equipe também? Será que você tem um Neymar, um cara que tem um talento ali dentro da sua equipe e você ainda não conseguiu identificar esse talento e usar a capacidade desse talento? Então, o uso ineficiente de recursos humanos, né, usar os recursos como as pessoas que você tem disponível de forma ineficiente também é um desperdício, tá? Esse é o quinto tipo de desperdício. Vamos para o sexto tipo de desperdício. O sexto tipo de desperdício é a parte de defeitos e retrabalhos. O que é a parte de defeitos e retrabalhos? Quando você faz um serviço e tem que retrabalhar. Quando você faz um produto e ele sai com defeitos, você tem que fazer um novo. Ou seja, defeitos e retrabalhos não agregam valor para o cliente. Você já parou para pensar o porquê que você está tendo tanto defeito, o porquê que você está tendo tanto retrabalho? Esse é mais um tipo de desperdício que você pode atacar. O sétimo tipo de desperdício é o espaço. Espaço físico mesmo. Será que o espaço que você está ocupando hoje com o seu serviço ou com o seu produto está em excesso? Por exemplo, eu lembro de ter um departamento numa empresa que eu fui, era quase que um andar inteiro para trabalhar 3 pessoas. Para quê? Então, pensa no espaço, otimize o espaço. Por que a gente pensa no espaço? Espaço, às vezes a gente paga aluguel pelo espaço. Espaço vale sim dinheiro, então a gente tem que otimizá-lo. Oitavo desperdício, estoque. Estoque é um desperdício horrível, cara. O que é o estoque? Ou você tem um estoque totalmente descontrolado, ou seja, um estoque alto, que você gastou dinheiro para ter aquele estoque e não está dando vazão, tá legal? Ou sua produção não está conseguindo consumir aquele estoque, ou a demanda não está conseguindo consumir aquele estoque. Enfim, estoque é um grande desperdício porque ele é dinheiro parado, tá? Eu não vou falar que o estoque zero é o ideal, porque você precisa de um estoque mínimo ali para manter o serviço ou manter o produto em operação. Mas você tem que conseguir ter pelo menos como norte o estoque mínimo, aquele pouco estoque onde a sua produção consegue fluir muito bem, tá? Então, estoque é um desperdício muito grande e a gente também tem que eliminá-los. Legal, estoque é o oitavo e por último, esse é eu falo que é o pior dos desperdícios, tá? Esse é o superprodução ou superprocessamento. O que é o desperdício da superprodução? Basicamente é você produzir, fabricar, né? Você gerar mais conteúdo do que os seus clientes são capazes de consumir. Se você produz 300 produtos, 300 conteúdos e o seu cliente é capaz de consumir apenas 100, o que vai acontecer? Vai sobrar 200, gerando estoque. Eu falo que ele é o pior dos desperdícios porque a superprodução acaba gerando estoque. Se gerou estoque, acaba ocupando espaço, enfim, vai longe, acaba gerando todos os outros 9 desperdícios. Deixa eu só relembrar um negocinho sobre o estoque, que é muito importante, que eu falei muito da área produtiva, mas na área administrativa, sabe um exemplo interessante de estoque? A sua caixa de e-mail. Por exemplo, se a sua caixa de e-mail tem lá, 100 e-mails não lidos, 50 e-mails não lidos, eu te garanto, alguém está esperando alguma informação de você. Esperando, um desperdício. Se alguém está esperando uma informação de você, é porque a pessoa está tendo desperdício no processo dela. Então você está com estoque, você não está conseguindo dar vazão nos seus e-mails. Então o seu e-mail é um tipo de estoque também, tá? É só mais uma dica aí para mostrar que tem desperdício sim na nossa área, basta a gente querer enxergá-los. Entendemos o que agrega valor, o que é desperdício, quais são os 9 tipos de desperdícios. Agora uma dica que eu dou para vocês enxergar esses desperdícios. Vão ao Gemba. O que é o Gemba? Vão onde as coisas acontecem, tá? Então a primeira dica é, tá a fim de enxergar desperdício em algum processo? Vai lá no local do processo, no local do serviço, acompanha etapa por etapa, escreve, ele andou para lá, ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo,
anota tudo. Se você precisar, vai com uma câmera, grava, mas anota passo a passo, passo a passo. Depois que você anotou toda essa listagem completona, cada atividade você fala, essa atividade agrega valor? Sim ou não? A segunda atividade agrega valor? Sim ou não? E aí você vai sair com uma lista completa de como funciona o seu processo, cada atividade se agrega valor ou não agrega valor, todas as atividades que não agregam valor e são desperdícios, você trate de colocar uma solução. O que eu poderia fazer para eliminar aquele desperdício? Tá legal? Essa foi a primeira dica, essa foi uma primeira introdução, a primeira aula. Essa aula eu chamo de estratégia baseada no tempo. Tá? Então a primeira fase da aula é estratégia baseada no tempo. Então tudo quanto relação a tempo, vocês perceberam que eu falei sobre tempo. Tempo de espera, tempo de movimentação. Então busquem pegar todo o ciclo do processo e entender quanto tempo você está agregando valor ao seu cliente e quanto tempo você não está agregando valor ao seu cliente. Essa foi a primeira fase. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. What's your vision?